Este é, sem dúvida, um assunto que nos convoca a todos. E só mediante a união de esforços, o permanente diálogo e o alinhamento de procedimentos poderemos ter na prevenção uma ferramenta efetiva de combate. Por isso, o debate que se segue, mais do que interessante e necessário, acaba por ser o reflexo do que acontece fora do palco. E a palco chamo, na companhia da nossa moderadora Cristina Esteves, Nuno Matos, membro da delegação portuguesa do Grupo de Ação Financeira Internacional e do Secretariado Técnico Permanente da Comissão de Coordenação de Políticas de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo, Conceição Gomes, coordenadora executiva do Observatório Permanente da Justiça Portuguesa e investigadora do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, e Luís Guimarães de Carvalho, consultor coordenador em representação do Mecanismo Nacional de Anticorrupção. Vamos então ficar a perceber se efetivamente prevenir está mesmo na lista de prioridades. Muito obrigada. Prevenir, prevenir, prevenir. É a palavra de ordem e a doutora pode sentar-se aqui. Luís Guimarães Carvalho e também o Nuno Matos. Boa tarde aos três. Vamos ter sensivelmente menos tempo, aliás, do que gostaríamos, mas eu gostava que a nossa conversa incidisse de um modo sintético, o mais possível, sobre a formação, o apoio dos solicitadores e as estratégias de prevenção e combate a este flagelo, conforme a professora ainda agora dizia, realmente é um facto, tendo em conta até a percepção que nós temos, que os portugueses têm, da corrupção existente em Portugal. Ainda agora saiu um estudo recentemente. Começando exatamente pelo Luís, falando de prevenção, eu pergunto-lhe qual é a principal área de risco de branqueamento de capitais em Portugal, tendo em conta o barómetro que foi agora publicado ainda esta semana pela Fundação Manuel dos Santos. Aquela percepção é certa ou é apenas uma percepção e realmente não é só futebol e política onde estão os corruptos? Não será certamente só aí, infelizmente. E se é de facto a percepção, porque é a percepção que é medida e é assumida por esses estudos, é que efetivamente o que estamos a estudar e o que estamos a avaliar é a percepção das pessoas relativamente à existência ou não existência de corrupção. Eu, no entanto, queria chamar a vossa atenção desde já, e não querendo obviamente menorizar a relevância que tem a questão da corrupção em muitos aspectos da nossa vida coletiva. Eu queria começar por destacar que também muito recentemente foi publicado o Eurobarómetro por parte da União Europeia relativamente à percepção dos cidadãos europeus no âmbito dos respectivos países em matéria de corrupção, e se de facto Portugal continua a ter índices de percepção, de facto que são confirmados também pelo Eurobarómetro como índices de percepção muito elevados designadamente em relação à média dos cidadãos europeus, a verdade é que também temos lá algo que não foi tão destacado eventualmente pela comunicação social e tão conhecido, é de que, por exemplo, os inquiridos em Portugal, aqueles que nunca testemunharam ou que foram vítimas de corrupção, são 99%, aqueles que foram inquiridos, enquanto que a média na União Europeia é de 94%, e quando perguntados relativamente a se conhecem pessoas que foram vítimas ou que eventualmente poderão ter praticado algum ato de corrupção, os inquiridos portugueses dizem que de facto 93% não tinham conhecimento de alguém que efetivamente tivesse estado nessa situação, enquanto que a média da União Europeia é de 88%. E portanto eu acho que nós devemos olhar para estas avaliações em matéria de percepção, não esquecendo eventualmente o contraste entre estas declarações por parte dos inquiridos e que me parece que são muito importantes, não querendo obviamente com isto menorizar a relevância e o impacto que a corrupção tem no nosso país. E centrar na prevenção exatamente aquilo que tem sido feito. Não, exatamente. E já agora só uma pequena nota. De facto houve um destaque feito por esse estudo e é essa a percepção que os portugueses têm relativamente à questão dos clubes desportivos e relativamente à questão dos políticos. É preciso também dizer que é isso muitas vezes, e são essas áreas que muitas vezes também têm uma maior atenção por parte, designadamente, dos órgãos da comunicação social. Eventualmente teremos áreas, o próprio MENAC tem conhecimento disso, existem áreas, se calhar não tão cativantes para a comunicação social, mas que são áreas de enorme risco, eventualmente de fraude e de corrupção
mas que eventualmente não são merecedoras Como por exemplo? Não queria agora estar aqui a falar de, não queria agora estar aqui a criar algum anátema, mas queria dizer que efetivamente o MENAC está atento a situações e tem inclusivamente feito trabalho específico e dirigido e calibrado para essas entidades empresariais, e a verdade é que são entidades empresariais, são atividades empresariais com elevado risco de fraude e de corrupção e que de facto nós habitualmente não temos, ou pelo menos não é dado tanto destaque relativamente a alguns casos que têm acontecido. Eu queria chamar a atenção que relativamente aos políticos existem duas entidades que estão vocacionadas para a questão do financiamento dos partidos políticos e para a questão da transparência, e temos todos de reconhecer que nos últimos anos foi feito um esforço, pelo menos do ponto de vista legislativo e do ponto de vista organizativo, para de facto ter alguma atenção relativamente aos riscos que caíam sobre os políticos, e portanto eles hoje estão obrigados a um conjunto de regras em matéria de transparência e integridade que eu acho que deve ser reconhecido. E relativamente aos clubes desportivos, é preciso também reconhecer que em 2024 entraram em vigor duas leis muito relevantes relativamente a essa matéria. A nova lei da integridade para o desporto, que no fundo cria finalmente a plataforma contra a manipulação de resultados esportivos, que é um fenómeno a nível internacional e também a nível nacional, com enormes riscos ao nível da questão do branqueamento e ao nível da questão da corrupção. Essa lei criou finalmente a plataforma que é coordenada pela Polícia Judiciária e da qual o MENAC faz parte, e, portanto, finalmente temos de facto a plataforma em funcionamento no âmbito da manipulação dos resultados esportivos, e também houve uma nova lei para as sociedades esportivas, no âmbito do futebol profissional, uma nova lei para as sociedades esportivas, onde houve uma forte atenção relativamente às questões da transparência, às questões da integridade, às questões do fornecimento de informação, que eu penso que também eventualmente irão dar os seus frutos nos próximos anos relativamente ao fenómeno do futebol e dos clubes do futebol. Há vários inquéritos abertos nesse sentido. Mas queria também já agora só dar uma última nota relativamente a esta matéria, sem esquecer a questão da prevenção, que é que muitas vezes há um foco muito grande, mais uma vez, na questão dos clubes de futebol e na atividade do futebol. Curiosamente, muitos dos riscos que se verificam, designadamente em matéria de manipulação de resultados, muitas vezes não envolvem os chamados clubes grandes ou sequer os clubes da Primeira Liga. Há efetivamente muito risco, um elevado risco relativamente a divisões inferiores, mesmo do futebol, que não é um futebol totalmente profissional, e portanto nós temos muitas vezes esta necessidade de nos focarmos no futebol profissional e nos maiores clubes, e muitas vezes o risco efetivamente está dissimulado em competições de menor nível desportivo. E, portanto, eu acho que, por exemplo, há uma modalidade onde a questão da manipulação dos resultados, aí eu posso dizer porque isso está comprovado e é público, mas, por exemplo, há uma modalidade onde o risco da manipulação dos resultados esportivos é muito grande, que é na área do ténis, portanto, nós não podemos muitas vezes apenas focar-nos a nossa atenção naquilo que é o desporto rei em Portugal, que é o futebol, quando efetivamente existem riscos noutras modalidades desportivas que merecem tanto ou mais a nossa atenção relativamente aos riscos da corrupção. Relativamente à questão da prevenção, eu acho que relativamente à questão da prevenção temos, se calhar, dois níveis muito importantes. Se irias eventualmente adotar aquele último minuto, eu iria eventualmente falar nessa altura, mas posso dizer que há relativamente à prevenção, se calhar, duas realidades que são muito importantes. É a questão da prevenção, a questão da formação. Aliás, já aqui foi hoje muito falada, e há também uma realidade que eu gostaria aqui de partilhar. Desde junho deste ano, o MENAC tem em pleno funcionamento a plataforma para o canal de denúncias externo, que é um canal de denúncias que permite que sejam feitas denúncias na área da corrupção e das infrações conexas, e em que qualquer pessoa, qualquer entidade pode recorrer a esse canal de denúncias. Aliás, eu sou o gestor do canal de denúncias do MENAC, pode recorrer, pode ser anónimo ou não anónimo. Até os próprios solicitadores podem fazer qualquer pessoa pode recorrer, pode efetivamente recorrer ao anonimato. Aliás, até tem uma funcionalidade, só a título de curiosidade, tem uma funcionalidade que é a denúncia pode ser feita, isso é pensado mais para cidadãos eventualmente com algum tipo de deficiência, pode ser feito por via oral, sendo que automaticamente há uma distorção da voz na gravação que vai ser feita relativamente para garantir o anonimato. Mas tendo em conta que a própria lei, agora já lhe estou a fazer mais perguntas do que era suposto, mas tendo em conta o que existe na legislação da obrigatoriedade dos solicitadores denunciarem algum ato em que esteja indiciado práticas ilícitas, podem utilizar esse canal e não tem completamente. Que ser... É um canal externo, portanto não é um canal interno. Somos uma das entidades que tem obrigatoriamente de ter um canal externo, exatamente então para este efeito, para questões que não tenham diretamente a ver com questões internas. Isso não entra em choque com
o sigilo profissional e a proteção de dados? Quer E dizer, até com a confiança não, que normalmente as pessoas têm ao procurarem Com determinados a proteção de profissionais? dados não colide de todo, porque efetivamente a plataforma teve a salvaguarda de toda a legislação em matéria de proteção de dados. Aquilo que eu posso efetivamente garantir é que o MENAC permite a denúncia por via anónima, pode-se juntar todo o tipo de documentação em anexo que eventualmente o denunciante queira fazer. Portanto, hoje, desde junho, o MENAC tem em funcionamento uma plataforma eletrónica que gera dentro Já tem dos... recebido muitas queixas ou não? Eu penso que... É que eu- também nós sabemos que há vários países, não quer dizer que seja o caso de Portugal, mas que vemos o vizinho a ter um determinado carro Certo. e achamos logo suspeito e afinal É aquilo verdade, até pode é ter sido uma verdade. herança, Eu diria não é? que eu Porque queria- há muita inveja. Eu acho que posso partilhar, o MENAC desde junho até este momento recebeu cerca de 30 denúncias e vou ter que ser franco. Aliás, provavelmente alguma das pessoas que eventualmente tenha tido curiosidade em perceber como é que funcionam os canais de denúncias, os canais de denúncias por vezes também são um bocadinho um canal de reclamações e, portanto, algumas destas denúncias efetivamente ou caem fora do âmbito das responsabilidades do MENAC ou não integram um conjunto de infrações que sejam sequer passíveis de serem prosseguidas, mas posso, por exemplo, dizer que dentro destas 30 denúncias que nós recebemos, uma delas já foi encaminhada para o Ministério Público e, portanto, porque obviamente tinha um conjunto de informações que nós entendemos de facto canalizar para o Ministério Público Tinha para eventualmente indícios. entender, se assim o entender, poder Sim. abrir o respectivo inquérito. Para abrir o inquérito. Nuno, bem-vindo também. Falando exatamente das áreas de mais risco, eu pergunto-lhe em relação para reduzir até os riscos de corrupção, nomeadamente no setor financeiro. Sim, muito boa tarde a todos. Eu encontro-me aqui em representação do Dr. Gonçalo Miranda, coordenador da delegação portuguesa ao GAFI, e, portanto, agradecemos o convite que nos foi endereçado pela Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução. Indo um bocadinho ao ponto, eu creio que não nos devemos centrar tanto no setor financeiro. Eu creio que será fundamental adotar uma abordagem holística a esta questão do branqueamento. E é preciso adotar uma abordagem holística precisamente por estas razões. E eu gostava de deixar aqui 3 notas fundamentais relativamente ao que eu considero ser uma questão fundamental e que é muito pouco, creio eu, falada nestes fóruns, que é a ligação que Portugal tem ao GAFI, o Grupo de Ação Financeira, que é um organismo internacional que emite recomendações que são aplicadas por mais de 200 países em todo o mundo. Portanto, 3 notas fundamentais. Os solicitadores são um setor que está exposto à corrupção, aos fluxos que são gerados pela corrupção e ao branqueamento de capitais. Este é o primeiro ponto. Segundo ponto, a prevenção não é importante, a prevenção é fulcral. Eu já vou desenvolver porquê, mas a prevenção é fulcral. E em terceiro lugar, é fulcral porque nós temos aqui questões de reputação importantes do ponto de vista do próprio setor, cada um de vós, mas também custos reputacionais para o próprio país. Bom, porque é que eu digo que a corrupção é importante e que impacta os solicitadores? Porque, de facto, isto provavelmente não é muito sabido, mas, de facto, a corrupção ao nível mundial é o crime precedente do branqueamento, quase que é o mais comum. Portanto, é o crime que mais frequentemente é identificado pelos países, pelos vários países membros do GAFI, como um dos crimes que gera maiores proveitos criminosos. E, portanto, é perfeitamente legítimo pensar, tal como se falava nos últimos painéis, nos painéis anteriores, que, de facto, os fluxos financeiros não se limitam ao país de onde se obtêm. Portanto, os fluxos, essencialmente, portanto, caminham por todo o mundo, não é? E, portanto, é perfeitamente possível que, em Portugal, solicitadores sejam objeto não de corrupção de per si, mas que possam servir como veículo de financiamento
que foi obtido por meio de corrupção em outros países. Este é o primeiro ponto. Em segundo lugar, a questão da prevenção é fundamental. E é fundamental porquê? Em primeiro lugar, porque o próprio GAFI designa os profissionais jurídicos como gatekeepers, ou seja, somos aqui, enquanto todos, como uns guardiães de um portão. Mas eu gostaria de desmistificar um bocadinho isto. Isto é, estamos aqui a falar de recomendações do GAFI, falamos muito da Lei 83 de 2017, mas, na verdade, a Lei 83 de 2017 comporta uma determinada axiologia, isto é, portanto, há valores que pretende proteger e que pretende promover. O valor que nós aqui pretendemos proteger é o valor da integridade e da integridade económica em particular. Portanto, todos nós, o setor financeiro, como referia, mas não só o setor financeiro, também o setor não financeiro, o setor do jogo, o setor dos comerciantes, etc., os advogados, todos. Somos todos, se quiserem, soldados na proteção da integridade. Isto por um lado. Por outro lado, é muito importante a prevenção por outro aspecto. De facto, o sistema de prevenção e combate ao branqueamento de capitais é como que um funil. Ou seja, somos muitos na prevenção, mas somos poucos no combate, se pensarmos. Quando nós fazemos uma comunicação de operação suspeita, fazemos-lo para a UIF e para o TSIAP. Quantas autoridades é que são? Essas? São duas autoridades, que têm naturalmente as suas limitações do ponto de vista de recursos humanos, etc., tal como todos temos. E, portanto, temos todos que pensar, se todos fizermos o nosso trabalho, bancos, seguradoras, agentes do jogo, o ramo imobiliário, solicitadores, advogados, todos, estamos a facilitar a atividade de combate, que essa sim deverá estar centrada naqueles casos que são mais importantes. Daí a importância da prevenção, daí a importância de cada um de nós. E, portanto, por fim, só mesmo para terminar a questão da importância para o país e para o setor, é muito importante perceber que o branqueamento coloca, desde logo, é o ponto mais importante, questões reputacionais. Claro que nós sabemos que a maioria dos profissionais de todos os setores são profissionais íntegros e honestos. Só que, muitas vezes, até de forma involuntária, até por vezes por desconhecimento, podemos estar a contaminar toda uma profissão. Isso é um aspecto relevante. Por outro lado, é muito importante do ponto de vista do país, porque se nós tivermos uma má avaliação do GAFI, se nós formos vistos internacionalmente como um país que facilita do ponto de vista da prevenção e do combate, teremos naturalmente muito menos investimento direto estrangeiro e, portanto, estaremos a hipotecar o nosso futuro. Portanto, do ponto de vista até de adotarmos uma lógica de longo prazo e de desenvolvimento económico-social, o nosso trabalho, que cada um de nós faz no seu dia-a-dia, é de uma fundamental importância. Apesar de ser um crime de muito difícil e complexa investigação, conforme sabemos, e que exige muitos recursos nacionais e internacionais, e daí também a morosidade existente até na dedução da acusação, porque demora eternidades até para a resposta de cartas rogatórias, etc. Doutora, enquanto co-coordenadora do Barómetro da Aplicação das Estratégias Nacionais Anticorrupção, do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Portanto, falámos aqui realmente da questão da prevenção, que é muito importante, mas estamos perante também novas realidades. E falo em concreto destas novas realidades tecnológicas, as nossas moedas virtuais, as criptomoedas e essas coisas todas. Portanto, aqui, na sua opinião, pergunto-lhe se há uma necessidade cada vez maior de adaptação e como. Como é que tudo isto se coaduna e se faz? Sim. Bom, antes de mais, e permita-me agradecer na pessoa do Sr. Bastonário o convite e cumprimentar a todos. E também, antes de responder à sua pergunta, só de facto aqui, enfim, uma declaração. Há muitos anos, no início da década de 2000, o observatório que eu coordeno, uma equipa, esteve envolvida na reforma da ação executiva. E nessa qualidade contactámos muito de perto sobretudo com os senhores e senhoras agentes de execução e com a Ordem e, de facto, quero realmente testemunhar a notável, de facto, resposta que estes
profissionais e as suas estruturas fizeram, de facto, nas exigências que realmente a sociedade, e na altura a reforma, e enfim, já aqui também foi destacado algumas incompreensões que se verificaram, e é de facto notável que num curto espaço de tempo, enfim, em escassas 2 décadas, se tenham afirmado a forma como fizeram na sociedade e na sua importância na sociedade e no sistema judicial. Portanto, queria, de facto, destacar este aspecto. Respondendo à sua questão, na verdade, as sociedades hoje, a questão da corrupção, enfim, eu sinto-me aqui mais na questão da corrupção, até desde logo, quando falamos de corrupção, é importante também que compreendamos isto, é importante que perceba de que é que estamos a falar. O conceito de corrupção é realmente um conceito muito lato, não é? Normalmente nós pensamos, e os juristas, nessa perspectiva mais legalista, mas se nós formos ver a definição do próprio conceito, ele engloba práticas e nesse barómetro que aqui já se falou, no estudo da Fundação, exatamente chama para a atenção para isso. Portanto, enfim, alguma troca, muitas vezes de favores, outra que não compreendamos como corrupção, mas é também cunha, enfim, a chamada cunha, é também entendida como corrupção. Portanto, quando falamos de corrupção, podemos estar a falar de realidades muito diferentes e todas elas contam... Tráfico de influências é diferente. Exatamente, e todas elas contam para essas percepções. Depois, de facto, também esta disjunção, de facto, que é muito relevante, e era importante que também olhemos para ela entre as percepções, mais em alguns países do que noutros, mas entre as percepções e depois a realidade dos números, não é? De facto, do que é que estamos a falar? E isso também é importante, até porque para o desenvolvimento de políticas e medidas é preciso que realmente compreendamos também qual é a realidade. E de facto, aqui também já se falou nisso, da própria construção das percepções, da comunicação social, do efeito que alguns fenómenos, em algumas áreas, em alguns setores, têm na construção dessas percepções, e portanto é muito importante, de facto, quando tomamos medidas e definimos políticas públicas, compreendamos este contexto. Mas também para a construção dessas percepções é também muito importante termos em atenção que muitas vezes, e isso, o combate à corrupção e ao branqueamento de capitais, já aqui foi dito, realmente nós assistimos a uma dinâmica forte, quer no campo legal, no campo da regulação, no campo institucional, com a criação de novas instituições. O GAFIN, de facto, é realmente um mecanismo muito importante a nível internacional da prevenção, no caso do branqueamento de capitais, mas, de facto, todas estas instituições que as estratégias anticorrupção, não só entre nós, mas noutros países, de facto, têm construído. Mas depois, o que é que acontece? Muitas vezes há muitas dificuldades na sua implementação prática e para os cidadãos em geral e para a sociedade em geral não se compreende o efeito, de facto, que toda esta regulamentação, esta instituição, esta dinâmica, de facto, que há da prevenção e de combate à corrupção. E hoje, por exemplo, coordeno um grande projeto da União Europeia ligado para os países neste caso em Moçambique, com equipas multinacionais, e de facto hoje o reforço do Estado de Direito passa pela criação de mecanismos de prevenção e combate à corrupção em várias áreas. Portanto, só que as sociedades têm que compreender qual é a eficácia e a eficiência de facto destas medidas. E aqui coloca-nos um problema. Por um lado, a sua devida implementação, e nós sabemos, e já tivemos aqui também entre nós, as dificuldades que foram a implementar determinadas organizações e, de facto, a sua implementação. Eu costumo dizer que quando se definem medidas é preciso definir a sua concretização, o plano da sua concretização, meios e, de facto, e realmente concretizá-las, porque senão também descredibilizamos as reformas, não é? Mas, por outro lado, a importância da comunicação. E aqui também nos leva também a outro fator, que é a própria transparência e a própria comunicação das instituições, do que é que elas estão a fazer, o que é que elas estão a fazer. E esta comunicação, este conhecimento é realmente muito importante também para a construção destas percepções. Indiretamente também mais à sua pergunta, na verdade, enfim, isto é uma dinâmica, quer dizer, hoje e sobretudo
sobretudo no campo tecnológico. De facto, as tecnologias também são instrumentos fundamentais, sobretudo, desta transparência e do conhecimento das organizações, da transparência, portanto, já aqui também foi referido, mas também as tecnologias também são elas veículos e instrumentos da criminalidade e muito da criminalidade económica. E, de facto, quem atua nestas áreas da criminalidade económica financeira e da corrupção sabe disso. E, portanto, as dificuldades enormes da investigação nesta matéria. E isso leva-nos, de facto, à questão que a senhora jornalista também colocou, ou que aqui estavam a referir, de facto, a dificuldade de respostas e, sobretudo, respostas das entidades do combate à corrupção, que são, sobretudo, os tribunais. Na verdade, são instrumentos fundamentais de combate, mas quer dizer, nós temos que assumir a sua limitação. Se deixarmos prescrever crimes, é o que é. Que acontece, não é? Mas isso é outro debate, porque nos outro levaria debate. às É outro próprias... debate, tem em causa a credibilidade. É o outro debate que nos levaria, na verdade, enfim, e eu não tenho nenhum problema em o dizer aqui também, de facto, às próprias... É evidente que muitas vezes não há, se calhar seria o fim seria mesmo esse, mas, enfim, nós hoje também estamos aqui a discutir na nossa sociedade, de facto, as questões da estratégia da investigação. Todos nós já ouvimos falar, já discutimos os megaprocessos, o que é que isto nos leva e, de facto, quer dizer, é importante, o que eu digo é importante perceber estas novas dinâmicas, estas realidades, quer no campo da prevenção, quer no campo da transparência, quer no campo... E para os solicitadores, perceber exatamente essas novas dinâmicas. Os solicitadores e os agentes de execução e os advogados em geral, os atores do sistema de justiça, têm um papel muito importante, também até na construção das percepções. E, de facto, mas também têm um papel muito importante nesta área. Todos, estudos, recomendações internacionais dos vários organismos evidenciam a importância do sistema judicial e dos seus atores na própria construção das percepções, não é? E na prevenção e no combate a esta realidade. E, portanto, os solicitadores de execução, pelas suas funções, os agentes de execução e os solicitadores de execução que desempenham, de facto, do ponto de vista da prevenção, têm um papel muito importante, mas o sistema judicial no seu todo, não é? E isso é de facto muito, muito relevante. É o sistema judicial no seu todo, Luís, mas há aqui algumas coisas que falham, mas podem ser ajudadas pela inteligência artificial, por exemplo, por outras tecnologias. Hoje estávamos a ler a capa, por exemplo, de um dos jornais que faz uma entrevista a uma personalidade bastante conhecida em relação a esta matéria, que falava que pode pôr em causa, inclusive, a própria democracia, um Estado de Direito democrático. Bom, mas pode ajudar nas investigações. Exato, eu não sou provavelmente um especialista nessa área, mas a sua ideia também, tendo em conta. Sim, mas posso dizer-lhe uma outra coisa. Dentro de sensivelmente um mês, o cumprimento normativo vai estar assegurado no âmbito do mecanismo anticorrupção por uma plataforma digital que vai estar disponível a todas as entidades públicas e todas as entidades privadas que estão abrangidas pelo RGPC, e onde todas as entidades abrangidas vão ter que se registar e vão ter que regularizar toda a situação a que estão obrigadas no âmbito do RGPC, e nós, efetivamente, aquilo que vamos fazer é, vamos aplicar no âmbito da gestão da plataforma exatamente um modelo de inteligência artificial, ou seja, atendendo aos fracos recursos humanos que neste momento ainda existem no mecanismo anticorrupção. É sabido que o mecanismo anticorrupção deveria ter cerca de 30 trabalhadores e neste momento tem cerca de 15, mas a nossa ideia é exatamente essa, é de que quando a plataforma entrar em funcionamento, e é expectável que no primeiro mês, que será o prazo que será dado às entidades para poderem registar-se na plataforma e entregarem toda a documentação, que nós sejamos assoberbados com cerca de 3.000, 4.000, 5.000 documentos. Sim. E a nossa ideia é exatamente auxiliarmos através de modelos de inteligência artificial para fazer uma primeira seleção e uma primeira gestão das situações de menor risco que eventualmente possam ser identificadas. Estamos a parametrizar isso, estamos a desenvolver isso como uma empresa portuguesa e, portanto, a nossa expectativa é de que possamos contar, do ponto de vista positivo, com a inteligência artificial para ajudar na missão que o MENAC tem para desenvolver. Só uma última nota, e no seguimento do que estava a dizer, temos todos de reconhecer, eu acho que temos de reconhecer isso, eu próprio também sou jurista, que com os conhecimentos, com a especialização que designadamente os solicitadores e os agentes de execução têm neste momento, e toda a capacidade que têm, toda a aprendizagem que fizeram, estão certamente munidos de conhecimentos que lhes vão permitir identificar fenómenos, se não de corrupção, pelo menos fenómenos de riscos de corrupção.
E na dúvida, acho que estamos todos obrigados, isso aí não é uma obrigação que impende apenas sobre os agentes de justiça, impende sobre qualquer cidadão, mas impende obviamente sobre aqueles que são especialmente vocacionados para esta área. Em caso de dúvida, procurem as entidades oficiais, denunciem perante as entidades oficiais e vamos tentar efetivamente averiguar, com base nessa denúncia, se efetivamente existe apenas algo mais do que apenas o risco ou se efetivamente existiu apenas esse risco. Portanto, eu acho que hoje está salvaguardado o anonimato, a lei hoje é muito clara relativamente a essa matéria portanto, aquilo que eu quero acreditar é que existem muitas pessoas, designadamente hoje aqui os agentes de execução e os solicitadores, estão mais do que habilitados pelos seus conhecimentos e especialização a identificar potenciais situações de risco e, como digo, na dúvida, procurem as entidades, o MENAC, se for esse o caso, outras entidades, mas acho que em caso de dúvida, e como dizia ainda há pouco o doutor, nós temos de perceber que estamos acima de tudo a proteger o valor, não só do país, como o valor das empresas portuguesas e o valor dos empresários portugueses. Claro. Portanto, eu acho que em caso de dúvida é procurar de facto o auxílio das entidades, denunciar e para que sejam de facto feitas as averiguações para detectar essas situações. Se olharmos para as estimativas, porque são meras estimativas em relação à economia paralela, é de assustar, não é? São valores assustáveis. Grandes bazucas europeias vinham dali. Soutor, para terminar, não lhe posso dar muito tempo, apenas 1 minuto, mas lançando-lhe o desafio em relação ao que existe lá fora, se podemos beber algum exemplo internacional e se a nossa legislação se adequa em relação às solicitações cada vez mais existentes. Sim, eu creio que de facto não é fácil encontrar um bom exemplo a nível internacional, ou seja, temos que pensar que não estamos sozinhos, ou seja, é muito difícil implementar este tipo de regras em todos os países. Há países melhores do que outros, obviamente. E no mundo global dá-se facilmente a volta, não é? Claro que sim, e de facto os mesmos desafios que estamos aqui a falar hoje colocam-se exatamente noutras geografias. Portanto, o mesmo tipo de pessoas estão a questionar-se exatamente sobre os mesmos problemas. E, portanto, eu queria só deixar aqui esta nota de que, de facto, esta é uma realidade partilhada, mas também, e indo um bocadinho ao ponto do cumprimento normativo, eu desejava dizer que é uma condição necessária, mas claramente não é uma condição suficiente. Como dizia aqui a doutora, de facto, existem muitas dificuldades de implementação. No GAFI mapeámos estas questões. Nós sabemos, e os documentos são públicos, nós sabemos que os países, em geral, cumprem bem do ponto de vista técnico, mas de forma muito incipiente relativamente à eficácia daquilo que é a implementação. E, de facto, esse é o principal desafio. Sim. Isso foi revelado na última ronda da avaliação por parte do GAFI. Eu queria só mesmo terminar com um aspecto. Portugal vai ser avaliado agora nos próximos anos pelo GAFI. Fomos avaliados em 2017 e não ficámos mal, em geral, na fotografia. No entanto, eu gostaria de dizer que nos preocupa a questão do conhecimento dos riscos por parte de todos. Não me cinjo apenas aos solicitadores. Falo em geral. Relativamente aos aspectos da supervisão, aos aspectos da fiscalização, à interação entre os supervisores e os seus supervisionados e a própria implementação dos deveres preventivos e do conhecimento dos riscos por parte de cada entidade obrigada, ou seja, por parte de cada um de vós. Portanto, todos nós temos que fazer um esforço. Nós atualmente encontramos-nos em Portugal a desenvolver uma atualização da nossa avaliação nacional de riscos de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, em cooperação também com a OSAI. E, portanto, é neste esforço conjunto que nós temos todos de embarcar para que possamos todos melhorar e para que possamos ser, Portugal, nós sim, um farol que os outros possam copiar no médio e longo prazo. Isso era bom. Soutora, 1 minuto também de nota final em relação a esta matéria. Eu gostava de salientar 2 aspectos. Por um lado, ou melhor, que no fundo concentram-se num, que é realmente a importância das organizações, sobretudo as organizações da justiça, de facto, na prevenção e no combate,
significa que elas próprias têm que ter regras, indo aqui ao encontro do que disse, de deontologia, de ética e de prevenção e de gestão do risco. Os planos de prevenção e de gestão do risco nas organizações são instrumentos fundamentais, mas com medidas execuíveis. De facto, nós olhamos para alguns planos que só servem para estar no papel, que têm dezenas e dezenas de medidas e que realmente não servem para nada, até porque é impossível implementá-las todas elas. E, portanto, vamos reduzi-las, vamos ser assertivos, vamos de facto definir medidas execuíveis, perceber onde é que possam estar alguns problemas, de facto, quais são as áreas de vulnerabilidade, quais são os riscos que todas as organizações têm, mas as organizações do sistema judicial têm aqui, de facto, um papel muito relevante e é importante que elas, de facto, também estejam, enfim, permitam-me este chavão, acima da suspeita, mas não é, quer dizer, que realmente tenham aqui, de facto, ações éticas e deontológicas, estou a falar em geral, não estou aqui a falar em nenhuma em particular, mas, de facto, os seus planos de gestão e de prevenção do risco são fundamentais, com medidas assertivas e execuíveis. Agora também, eu percebo que muitas vezes as organizações têm que responder a uma espécie de uns templates que lhes são enviados e que depois que têm não sei quantas medidas e isso não pode ser. Portanto, assertividade, execuibilidade e só assim é que poderemos de facto ser eficazes. Muito obrigada, até porque lá está, temos a bazuca europeia e temos que estar atentos aos possíveis desvios daqueles fundos que vêm de lá de fora. Pergunto-lhe só para terminar, já recebeu nestas 30 queixas alguma relacionada com fundos? Não, nenhuma, não teve nenhuma a ver com o PRR. Nenhuma a ver com o PRR. Nenhuma a ver com o PRR. Só, já agora que me passou a palavra, só uma nota final. Em primeiro lugar, agradecer à Ordem o convite que fez ao MENAC, que numa altura em que o MENAC está efetivamente já além da sua instalação, mas está a desenvolver a sua ação. Neste momento é muito importante comparecer nestes eventos e, portanto, agradecer à Ordem, de facto, este convite. E, em segundo lugar, dizer-lhe, e essa é uma mensagem que eu trago do Sr. Vice-Presidente, Dr. Olívio Mota Amador, que infelizmente hoje não pode estar aqui e pediu-me para o substituir, que estamos completamente disponíveis para, em colaboração com a Ordem, fazer ações de formação completamente calibradas relativamente aos vossos associados e, portanto, contam connosco para fazermos, de facto, esta luta e queremos realmente muito também contar convosco para nos ajudarem relativamente a esta luta, que é uma luta de todos. Muito obrigado. Claro, e só com as sinergias e com a cooperação é que se avança também. Saudores, muito obrigada e sucesso nesse ataque à corrupção e branqueamento de capitais. Muito obrigada. Ana, o palco é teu.